Oi, hoje é o dia do tutorial da melancia. Eu já coloquei o algodão cru aqui no bastidor e já fiz o desenho. Eu fiz com essa caneta, que é a caneta fantasminha, que se escapar, depois a gente passa o secador de cabelo e ela apaga com o calor. Ela é uma caneta super legal. Essa aqui que eu tô usando é da Pilot, uma que chama Friction. E aí eu fiz um desenho muito simples, né, que é o desenho de uma fatia de melancia, só um semicírculo aqui e um risco por cima. Só pra me guiar, na verdade, porque eu vou desenhar um pouco direto com a lã. E aí eu vou começar pela parte rosa da melancia, tiro uma mechinha, posso tirar até uma mecha grossa, assim, porque eu quero ela com um pouquinho de volume. Se quiser ela mais chatinha, como se fosse uma estampa no desenho, coloca menos lã e agulha mais. E aí, ó, a gente vai posicionar aqui em cima do desenho guia e vai começar a agulhar. Uma outra manhãzinha, uma outra coisa legal, assim, tem na internet, inclusive, para vender, é o suporte de agulha, ó. Ele já tem 3 agulhas, então o trabalho fica muito mais rápido e fica uniforme, porque as 3 agulhadas entram igual, né, no tecido. Então, eu vou usar ele aqui, ó. Ó como ele já vai... Até faz um pouco mais de barulho, porque ele agulha mais. Ele faz um pouco mais... A gente precisa de um pouquinho mais de força para ele entrar no tecido. Mas olha como fica uniforme e bem agulhado, ó, bem presinho. Se jogar na internet suporte 3 agulhas, aparece várias opções para comprar online. 3 agulhas feltragem, suporte feltragem, mas eu acho que é suporte 3 agulhas feltragem que você coloca. Esse aqui é um da Clover, que é uma marca, se eu não me engano, alemã, mas eu já vi que tem outras opções na internet. É a partir de uns R$30, se eu não me engano. Se for R$30, até uns 40 tá super bom o preço, porque a agulha é em torno de 7, por aí, 8. Então, se você pensar 8, 16, 24, então seria só 24 de agulha. Então, o suporte em si, se for 30 e alguma coisa, sai uns 10, 12 reais. Super vale a pena. E aí, vamos lá. Continuando aqui, ó. Eu coloquei a primeira parte que era reta e agora eu dobrei e vou fazer a parte curva, porque eu vou usar tudo a mesma mecha, ó. Já cobre inteiro, tá vendo? Se tiver muita, né? Se tiver com muita lã, rasga um pouquinho. Se tiver com pouca lã, depois acrescenta mais. E vai adicionando da mesma forma, fazendo o desenho, né? Acompanhando a linha do desenho. E preenchendo aqui o meinho dele. Vai agulhando pra dentro a lã. Usando a nossa linha guia aqui, né? Então, eu faço toda a parte rosa, vou agulhar rapidamente aqui. Tem um outro aparelhinho também que é de 7 agulhas, no próximo vídeo eu mostro. Mais uma vez, eu poderia agulhar mais, mas eu vou, pro vídeo não ficar muito longo, vou deixar assim e já vou acrescentar a camada de acabamento. Aí, a camada de acabamento, eu tirei um pedaço de lã, esfreguei assim na mão, e aí ele forma um tecidinho. Esse tecidinho já tá certinho aqui, eu já deixei preparado pro vídeo ficar mais rápido. E aí, eu vou acrescentar aqui por cima, ó. E aí, venho com a agulha fina. Aqui, no acabamento, eu não gosto muito de usar o suporte de agulha, porque como ele agulha mais forte, né, ele marca mais, e ele deixa mais chatinho, mais preso ao desenho. Pra primeira camada é ótimo, mas pro acabamento eu venho com uma agulha só, porque eu quero que fique um pouco soltinho, eu quero que ela fique fofa, sabe, pra fora do tecido. Então, eu vou agulhando de leve, vou agulhar o meio também mais pouquinho e mais de levinho, pra ela ficar mais soltinha aqui no tecido, com mais volume, né? Ficar saltando um pouquinho, ficar mais tridimensional. E a gente vai ter um exercício muito lindo com feltragem em tecido, mais bordado, né? Usando com o bordado e abordando outras técnicas, acabamento, etc. Vai ser no dia 27, agora, de julho, num projeto bem legal que se chama São Paulo Feita à Mão, é SP Feita à Mão, né? Na Vila Madalena. Então, a gente vai ter uma oficina lá, que a gente vai fazer uma imagem que tenha significado. Então, assim, eu comecei com essa ideia porque eu fiz no Dia das Mães, eu fiz um bordado para minha mãe,
E aí eu acrescentei feltragem, alguns detalhes, e eu escrevi uma carta pra ela, pra colocar atrás do bordado. E aí no desenho, né, do bordado com a feltragem, eu coloquei a palavra principal que resumia a carta, assim, a palavra que tinha mais significado pra mim, que era o que mais eu desejava pra ela, né? Desejo, inclusive. E aí coloquei a carta por trás e fiz esse bordado com feltragem na frente com a palavra principal, né? E aí, isso foi assim, esse processo foi muito lindo, assim, uma delícia de fazer. E quando eu tava fazendo, eu senti uma conexão muito forte, porque eu me ligava a memórias que eu tinha com ela, tipo, o que eu mais desejava pra ela e tudo mais. Então, isso eu já tava afim de fazer um projeto com relação a isso, assim. Então, essa é uma das ideias pro dia 27. A gente resgatar uma memória boa, começar escrevendo ou conversando, pra gente resgatar essa memória e desenvolver um desenho que tenha significado e achar uma palavra-chave, né? Pra gente colocar nessa peça no desenho, né? No bordado com feltragem. E aí, essa é uma das opções pra gente fazer no dia 27, que é assim, é um processo muito gostoso e muito bonito de conexão com sentimentos bons, sabe? E eu sou terapeuta também, por isso que eu tô seguindo mais pra essa linha. Sou terapeuta holística. E aí eu quero muito... Eu vou fazer a pós em arte terapia, já tá super decidido pra 2020. Então eu quero muito voltar pra essa parte, assim, porque o artesanato entrou como uma terapia na minha vida, a feltragem entrou como uma terapia na minha vida. Então eu quero levar isso pras pessoas, né? Porque foi muito importante pra mim, é muito importante pra mim, então eu quero levar isso pras pessoas. E aí depois, agora há pouco tempo, né? Minha sobrinha fez um desenho que pra mim, nossa, chamou muito minha atenção, assim. E aí eu resolvi bordar esse desenho também. E aí eu fiz o bordado com feltragem do desenho que ela fez. E assim, é uma maneira... Enquanto você faz, é impressionante a conexão, assim, que você tem com a pessoa. E aí eu ficava pensando, nossa, o que ela imaginou pra desenhar isso, pra fazer esse risco? Eu observei vários detalhes do desenho, assim, que eu não tinha observado antes enquanto eu bordava, né? Vou continuar contando enquanto eu vou fazendo o acabamento aqui, ó. O acabamento eu coloco a agulha de lado, nesses pontos mais superficiais. Vou colocando de ladinho e vou levantando um pouquinho a agulha, assim, ó, pra soltar esses pontos, pra ficar mais lisinho e mais fofinho, ó, sem tanta marca. E aí, voltando à história, né? Aí eu fiz esse bordado, enquanto eu fazia, eu falava, nossa, ela colocou uma mãozinha conectada a outra mãozinha aqui nos bonequinhos. Ah, ela colocou a irmã dela maior que ela. Então, assim, teve toda uma interpretação do desenho pra mim, né? Que pode ter sido o que ela pensou ou não. Ao mesmo tempo, eu comecei a observar mais o comportamento dela, assim, com relação a esse desenho, tipo, o que ele queria dizer. E foi incrível, fora que ficou uma peça que eu deixo ali na minha parede, sabe? Pra sempre lembrar dela e sempre me conectar a ela. Que é muito diferente de um desenho num papel. Ela fez, tipo, no restaurante, assim, sabe? Num papelzinho bem de rascunho. Uma coisa que é muito valiosa, assim. Então, você dá outro olhar e outro valor pra um desenho desse, né? Então, essa é uma outra ideia, uma outra opção pra gente usar na oficina. Trazer já um desenho pronto ou desenvolver um desenho pronto. E aí a gente materializar isso numa peça cheia de significado e que tenha um trabalho manual em cima, que seja mais durável e tenha um melhor acabamento, né? Tem um melhor, assim, né? Melhor é relativo, mas um acabamento mais resistente para ser uma peça que fica ali à mostra, né? Decorando a casa, por exemplo, e que tem um baita significado e que é muito bom olhar para ela, né? Então, vai ser dia 27, sábado, 27 de julho, sábado, e estão convidados. A gente tem poucas vagas, agora a gente tá com mais 2 vagas, então aproveitem. E aí tem lá na página da Floricostura, na aba oficinas, o link para mais detalhes e inscrições, né? Espero que possam ir, vai ser uma experiência deliciosa. A casinha lá é uma casinha bem de vó, assim, na Vila Madalena, bem gostosa, perto do metrô. E, eu acho que vai ser super gostoso e legal pra fechar aí as férias, quiser levar a criança. A partir de 9 anos a gente consegue fazer. É que a parte do bordado a criança já tem que ter alguma coisinha, assim, né, pra fazer bordado. Ou ela faz tudo em feltragem, não tem problema nenhum. E aí, de repente, até ela pode desenvolver na hora ali o desenho, você bordar o desenho dela, enfim. Ficam convidados e espero que a gente vá
Vamos lotar essa turma aí e fazer uma experiência bem deliciosa. E aí a gente faz um cafezinho gostoso, um chá e curte o dia mesmo, assim, pra ser uma experiência bem diferente e de muita conexão, assim. Então vamos lá. Aí eu dei o acabamento aqui nessa parte, na primeira parte da melancia. E agora eu vou vir com uma faixinha verde clara, ó. Uma mechinha de lã verde clara, pra fazer aquela camada que é um pouquinho mais clara aqui da melancia. Aqui, ó, tá meio embolotado esse começo. Eu vou colocar ele sobrando pra fora da melancia. Vou começar a agulhar aqui na beiradinha dela, no limite. E depois eu vou dobrar pra dentro, ó. Pra ele ficar com o acabamento mais arredondadinho, né? Com o acabamento melhor aqui. E aí eu vou agulhando. Vou agulhando pra dentro da melancia, né? Porque fica como se fosse aquela faixinha que tem. E aí já vou prender as duas laterais, que fica mais fácil pra depois fazer o acabamento do meio, ó. Prendo a outra pontinha aqui. Mesma coisa, vou dobrar um pouco pra dentro aqui. Deixa eu enrolar assim com a agulha e joga lá pra trás da parte verde. E aí, agora passa a lã pra frente, pra ficar arredondadinho e bem acabadinho. E aí, ó, já prendi as duas pontas. Agora, eu vou começar a prender a parte inteira verde aqui em si, né? Venho agulhando. Agulhando de levinho pra não marcar tanto e pra prender essa camada verde clara na parte rosa aqui, né? Aí eu venho puxando as laterais dela assim, jogando pra dentro. Pra ela não ficar também com esses arrepiadinhos, né? Pra ficar um pouquinho mais lisa a lã aqui, ó. Eu penteio ela com a própria agulha e jogo lá pra trás, a beirada. E venho agulhando depois nesse sentido aqui, ó, pra dar o acabamento. E aí, desculpa tá uns sons aí no vídeo. Esses dias eu tô na casa da minha mãe aqui pra acompanhar, que minha avó tá aqui, né? Mora aqui. E minha mãe teve que viajar. E aí eu tô aqui e tem uma obra aqui do lado. Mas são coisas do dia a dia, né? Espero que o áudio fique bom aí pra ouvir a parte que é importante, né? E aí aqui, ó, vou agulhando de fora pra dentro, né? Pra ir jogando esses pelinhos que estão mais soltos pra dentro, pra trás da mecha de lã, pra ela ficar mais definidinha aqui, ó, a parte verde. Fiz tudo isso e agora eu venho nesse sentido aqui. E aí vou agulhando mais. Quanto mais eu agulhar, mais lisinho vai ficando, ó. Embolotou aqui, eu puxo e jogo pra trás. Pra ficar o risco de lã bem certinho, né? Pode agulhar mais, vou deixar assim, só pra finalizar aqui, pro vídeo, mais uma vez, pro vídeo não ficar tão longo. E aí, agora eu venho com a mecha verde escura, ó, e vou posicionar aqui. Eu já tinha tirado bem certinho, porque eu tô vendo que os vídeos estão ficando longos, e a gente vai ter uns vídeos mais longos ainda agora, porque eu vou passar umas coisas mais complexas, vamos dar uma dificultadinha aí no nível. E aí eu vou passar como transferir o desenho pro tecido, né? E vou passar os traços pra vocês também. Uns desenhos um pouco mais elaborados. E essa parte de passar o desenho pro tecido, que é importante, porque daí depois dá pra pegar qualquer desenho, praticamente, na internet. E fazendo, né? Como se faz o bordado, por exemplo, que passa o desenho antes. Então, ó, vou penteando aqui com a agulha e vou jogando lá pra trás, pra ficar a linha bem definida. Ah, e aproveitando, né? Dia 26, desculpa, sexta-feira, dia 27 a gente tem essa vivência, que vai ser uma vivência de introspecção, além de um aprendizado de feltragem. O bordado a gente vai aprender também, só que é um ponto básico mais para usar como forma de expressão, né, do que para realmente aprofundar na técnica, e a gente aprofunda na feltragem. E aí isso dia 27, sábado, daqui uma semana mais ou menos, né? E dia 26, na sexta, a gente vai ter imersão de feltragem.
A gente já fez uma, agora vai ser a segunda edição, vamos dizer assim, da imersão. E aí a gente passa por todas as formas de trabalhar a lã na feltragem a seco, pelo menos todas as formas que eu uso. E aí de manhã a gente faz miniatura em pura lã, então a gente faz uma peça tridimensional já em pura lã. A gente passa por detalhes de filtragem em tecido, como acabamento, como fixar melhor e tudo mais. Mais detalhes, né? Além desses que eu tô passando nos tutoriais. Como misturar, né, as técnicas de bordado, até aquarela eu passo uma base, uma aquarela no tecido. E aí, à tarde, a gente faz as peças tridimensionais, a peça tridimensional estruturada, né? No modelo lá até coloquei uma bailarina pulando corda e a filtragem em tecido e a miniatura como 2 passarinhos, assim. E aí a gente faz a peça estruturada, tanto com formas cheias quanto com formas vazias. E aí cada um pode criar a sua peça também. Por exemplo, eu quero um bichinho, aí pode fazer o bichinho. Quero fazer uma bailarina, uma boneca. Enfim, pode trazer a ideia que quiser e a gente faz junto, né? Então a gente passa pelas formas de trabalhar a lã e vai criando a peça que cada um quiser. Vai ser muito gostoso, vai ser o dia inteiro, na sexta, das 9h30 às 5h. Então vai ser uma imersão mesmo e também é um exercício de relaxamento, vão estar outras pessoas que trabalham com artesanato. Normalmente as pessoas que vêm para as minhas oficinas e para as vivências já mexem com alguma coisa de artesanato, então troca muita figurinha, assim, é uma delícia. Aí a gente faz um coffee break no Capricho e se delicia o dia todo. Tá lá na minha página também. Aí agora os carocinhos, ó. Então eu passei a primeira parte que foi o rosa, passei a parte do tecido e o acabamento, a parte verde clara, parte verde escura e agora os carocinhos por cima. Então, ó, tirei uma mechinha pequena de lã, vou colocar na palma da mão, eu dobrei já, pra fazer ela mais cheinha, né? E aí eu vou passar uma mão na outra, esfregar assim, ela vai começar a maçarocar, virar uma bolinha. Esfrego mais. Se quiser mais compactada, faz no dedo aqui, ó. Na mão e no dedo. E a gente vai fazer como se fosse uma gotinha, ó. Ela já tá ficando um formato mais ou menos que eu consigo transformar numa gotinha. Deixa eu ver, não tá focando, né? Agora tá. E aí, ó, eu já vou posicionar onde eu quero. Eu prefiro começar pela do meio, que já localiza as outras, né? E vou deixar já mais ou menos com o dedo aqui, ó, no formato. E com a agulha eu vou jogando pra dentro, ó. Fazendo como se fosse uma gotinha. Vou agulhar mais em volta e menos no meio novamente, pra ela ter um volume, né? Pra ela ficar tridimensional. Então, ó, venho de um lado, venho do outro. Vou agulhando de levinho aqui. Pra ir formando esse carocinho. Se tiver grande, agulha mais, jogando a lã pra dentro. Se tiver pequeno, acrescenta mais lã. E a agulha também pra prender, né? Então, ó, vou agulhando de levinho aqui. E as laterais eu vou jogando pra dentro pra definir melhor essa forma aqui, ó. Então, vou jogando pra dentro. E vou agulhando. Então, o primeiro carocinho já foi. E aí, eu vou colocar os outros dois da mesma forma. Só vou colocar aqui, ó, já fiz eles, só vou posicionar e colocar pra demonstrar. Então, ó, coloco o outro. Já tava um pouquinho moldado, né, antes de eu colocar, só pra facilitar aqui, pra agilizar o vídeo. Agulho. Vou prendendo mais nas laterais. O meio eu não agulho tanto pra ele não achatar, né? E mais um do outro lado. Vou posicionar ele aqui. E vou agulhar. Pego essas lãzinhas que estão escapando e vou jogando pra dentro. Agulhando mais nas laterais, menos no meio, que é pra ele ter volume. Aí, agulhada nesse sentido aqui também. Por baixo. E é isso aí. Ficou a nossa fatia de melancia facinha de fazer, assim, tranquila. É um nível bem tranquilo. Com criança já dá pra fazer, criança um pouquinho maior que possa mexer com a agulha, né? E também legal pra fazer decoração de festa, né? Até de mesa, assim, se quiser fazer um lanchinho, fazer uma graça. Incentivar as crianças a comerem fruta. É super legal. É simples e gostoso de fazer. Dá pra ir ouvindo uma música, e agulhando, e fazendo, ó. E aqui ficou a nossa fatia de melancia fofinha.
E é isso aí, espero que tenham gostado.